Estamos de volta com Conexão e você confere agora os detalhes da previsão do tempo. A terça-feira começou com temperaturas mais baixas em todo o estado, mas o dia será de bastante sol. Máxima de 27 graus na capital e também aqui no Vale dos Sinos. Saiba agora como será a quarta-feira no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, o sol aparece forte em todas as regiões e faz calor à tarde. O tempo segue firme e não há previsão de chuva. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 9 e 27 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 13 e máxima de 26. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus. Em Cidreira, mínima de 15 e a máxima atinge os 28 graus. Uma das maiores e mais importantes reservas ecológicas do país. Essa é a reserva do Taim, que fica localizada entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. O local, além de ser de grande importância para a ecologia do estado, abriga diversas espécies de animais. Saiba mais na reportagem de Gabriela Clemente. A Estação Ecológica do Taim foi criada em junho de 1979 e ocupa uma área de 34 mil hectares, divididos entre os municípios de Santa Vitória do Palmar, com 70% da área, e Rio Grande, com 30% da área. A finalidade é a preservação de um grande viveiro natural de animais e vegetais distribuídos em banhados, campos, lagoas, praias arenosas e dunas litorâneas. Na região, são encontradas flora e fauna nativas abundantes. O Taim é também um berçário das aves migratórias. Algumas viajam milhares de quilômetros, provenientes da região ártica ou Antártida. Além das aves, o ambiente abriga a maior variação de mamíferos do Brasil. No local, podem ser encontradas várias espécies como capivaras, ratões, jacarés, tartarugas, taxá, garça vaqueira, entre outras. Em março deste ano, um incêndio destruiu uma área total de 5,6 mil hectares de vegetação em mais de 200 horas consecutivas de fogo na Estação Ecológica do Taim, em Santa Vitória do Palmar. No dia 26 de março até o início do mês de abril, o Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldade em eliminar o fogo. Apenas no dia 3 de abril, também com a ajuda de uma forte chuva na região, o fogo foi totalmente extinto. A maior ocorrência havia sido em 2008, quando 5 mil hectares foram atingidos. Depois de recuperada, a área que a reserva está localizada enfrenta um novo problema: o alto índice de mortes de animais por atropelamento. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, administrador da reserva, chegou a contabilizar 738 mortes de animais em apenas um ano. Ainda segundo os dados, cerca de 2 capivaras morrem no local por dia. E para falarmos mais sobre a importância da reserva ecológica do Taim e os problemas que o local enfrenta, recebemos aqui no estúdio Maria Virgínia Petri, que é professora do curso de Biologia da Unicinos e desenvolve um trabalho com os alunos do curso na reserva. Também com a gente Alexandre Tosetti, professor do programa de pós-graduação de Biologia da Unicinos e pesquisador na área de Ecologia de Anfíbios e Répteis. E ainda Patrick Colombo, que é biólogo e pós-doutorando em Biologia. Olá, sejam bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, professora, para a gente começar essa conversa, é importante falar realmente da importância que tem a reserva do Taim, tanto para o nosso estado, também como para o nosso país. Bom, a reserva, ela é uma estação ecológica, né? E ela abriga inúmeras espécies ameaçadas de extinção, várias aves e, inclusive, répteis e anfíbios, né? Que estão em algum grau de status. E o fato de ter uma diversidade de ambientes grande, banhados, principalmente banhados, áreas de campo, a diversidade das aves é muito bem representada aí nessa estação, com reprodução de várias espécies, como coscoroba, né, e cisne de pescoço preto, entre outras. Um local com uma riqueza, uma diversidade bastante grande realmente. Professor Alexandre, como a gente viu na reportagem, a reserva ela sofreu um incêndio já no início desse ano. Como é que está essa questão? Ela já está bastante resolvida ou esse problema ainda preocupa vocês? O problema do incêndio é sempre uma preocupação, né?
Na verdade, assim, os administradores da unidade de conservação e os próprios pesquisadores, eles têm dúvidas ainda qual foi a real extensão do incêndio, porque a área de acesso, né, é praticamente inviável por terra, por barco, então a gente não tem como medir detalhe do impacto. Aparentemente, a situação, o incêndio não causou impacto muito grande, mas ele é sempre muito preocupante, né, porque a gente tem uma rodovia que cruza boa parte da estação, então é bem fácil alguma chama propagar criminalmente ou até mesmo em épocas mais secas no incêndio de causas naturais, né? E a gente não tem mecanismos ainda eficientes para combater e nem mesmo prevenir, né? Existe uma brigada de incêndio, pessoas são treinadas, mas quando o incêndio acontece numa área que o acesso é difícil, como foi o último caso, a gente tem que só torcer para chover, né? E infelizmente, né, é o que a gente tem feito. E Patrick, quais são os problemas que a reserva tem enfrentado atualmente? Bom, o Taim realmente é uma área bastante importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, digamos assim, e a gente ainda encontra alguns problemas, digamos, alguns de extensão grande. A pesca é um problema muito forte no entorno da estação, né? O pessoal pesca de maneira ilegal ainda, usa redes, principalmente na Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira. A gente encontra alguma coisa de caça ainda no entorno da estação, o que é um problema, né? O pessoal ainda caça muito a capivara, ratão do banhado principalmente. As pessoas não sabem que não pode fazer isso ali nas proximidades? As pessoas sabem, né? E daí vem talvez um problema indireto que, ainda que tenham pessoas... O Taim tem um corpo de funcionários tem um corpo grande, digamos assim, mas ele não consegue atender a demanda de caça e pesca da região, né? Às vezes falta material, às vezes falta material humano, inclusive. Para fazer essa fiscalização. Exato. Então, tu encontra alguns problemas nesse sentido. Mesmo assim, o pessoal consegue se virar bastante com o que tem lá. E, professora Maria Virgínia, a gente já comentou um pouco, né, sobre as espécies de animais, né, que são encontrados lá no Taim, mas como eles podem ser prejudicados por esses problemas como incêndio, por exemplo, que aconteceu esse ano? Bom, várias espécies, por exemplo, de florestas que ocorrem dentro da área, que foi a área mais atingida, né, às vezes elas ficam restritas a pequenos fragmentos, né? E, de uma maneira geral, se esse incêndio é de grande extensão, às vezes elas podem ficar sem habitat e não tem para onde ir, né? E, então, esse eu acho que é um dos principais fatores ligados ao incêndio, né? Tem outros aspectos, como, por exemplo, os atropelamentos, né? Que, quando uma capivara morre atropelada, ela atrai... os predadores de topo, como os urubus, os falconiformes, também para a estrada. Então, além do animal que foi atropelado, né, outros poderão ser atropelados porque estão se alimentando, né, desse animal que está lá na beira da faixa. Isso mexe na cadeia alimentar também ali do local. Então os predadores de topos também acabam sendo atropelados, né? E é uma área grande, tem cerca de 10 quilômetros de faixa que atravessa, né? Tem algumas medidas de contenção que já foram tomadas, como instalaram lá os controladores de velocidade, mas no início e no final, né? E muitas vezes os motoristas não respeitam muito esse limite de velocidade e acabam, né, ao longo dessa extensão dos 10 quilômetros, no meio do caminho, acelerando muito mais do que deviam. Bom, a gente vê que a rodovia é realmente um problema, no entanto que estão acontecendo muitos atropelamentos, como a professora está comentando aqui com a gente. Professora Alexandre, como é que vocês começaram a perceber mesmo que isso estava se tornando um problema bastante frequente e aí matando um número bastante significativo de animais? Essa questão do atropelamento é um problema, infelizmente, global, né? Existe até alguns pesquisadores que estão se especializando, né, nessa linha de pesquisa, que é investigar o impacto do atropelamento na fauna, né? E lá a situação é parecida também. A equipe de funcionários do Taim, associada a alguns pesquisadores, eles têm feito um levantamento sistemático da fauna atropelada, né? E eu participei de uma etapa dessa pesquisa e a coisa curiosa é que a gente começou a fazer o percurso, o trajeto da rodovia a pé. E a gente começou a olhar com mais detalhe, mais atenção, a gente viu que o problema é ainda maior do que se parecia, porque é frequente a gente ver, infelizmente, animais grandes, como capivaras, né, o cachorro do mato, o graxão atropelado, mas indo a pé a gente percebeu uma quantidade enorme de pequenos roedores, uma quantidade enorme de anfíbios, de lagartos, de serpentes atropelados também.
E o impacto disso ainda a gente tem dados preliminares, mas com certeza é muito grande, né? Ainda mais que esses animais estão atravessando a rodovia para poder acessar banhados que estão ou de um lado ou do outro, né? Então a gente tem uma estrada que interfere na própria dinâmica de movimentação desses animais, né? Então, Patrick, antigamente existia uma tela que protegia, então, para que esses animais não tivessem acesso à rodovia. Por que está acontecendo tanto isso? Como é que eles estão conseguindo acessar mesmo esse espaço? Bom, exato, a tela ela existe ainda, né? E aí vem aquilo que eu falei anteriormente, né? Ainda que tenham pessoas trabalhando lá, não tem, ainda falta um pouquinho de incentivo, digamos, financeiro para a estação, né? Não é injetado tanto dinheiro para poder resolver esse tipo de questão. A tela está lá, ela é uma tela antiga, ela já nem funciona mais, então os animais passam tranquilamente. Ela já não cobre a extensão da estrada que deveria cobrir, justamente por falta de verbas federais. Já que mais ações realmente para conseguir converter esse problema. Exato. Ainda que tem esses estudos, né, que são importantes para a gente saber exatamente onde a fauna está atravessando e que pontos são os pontos principais, mas não adianta ter esses estudos e não ter associado a isso a grana para conseguir sanar esse problema. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre a reserva ecológica do Taim. Não sai daí, nós já voltamos.